Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de janeiro, nós vamos meditar de Levíticos, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando sobre sacrifício, né? E agora pelos pecados ocultos. Ontem nós falamos sobre os pecados de um líder, pecados do povo, do sacerdote, e agora nós vamos dar continuidade, né? O livro de Levítico é isso, é falando sobre esse ritual, sobre este culto, sobre os detalhes, né, de todo o sacrifício. Você viu que tinha o holocausto, né? Que era das ofertas queimadas agradáveis ao Senhor. Então, toda vez que nós falarmos de holocausto, você vai lembrar que isto é também um sacrifício, só que ele é de oferta queimada ao Senhor. Se queimava tudo ali, né? Então, o próprio nome holocausto já te dá uma ideia de que é uma oferta queimada ao Senhor. E aqui nós vamos ver esse tipo de sacrifício quanto aos pecados ocultos. Se alguém sendo apresentado como testemunha pecar por não denunciar o que viu ou que soube, sofrerá por causa da sua maldade. Olha só a dimensão dos detalhes, não é? Eu fico imaginando, né, que aqui Deus está dando as instruções, né? Muita coisa vai ser colocado ainda na prática, mas Deus contempla cada detalhe para que nada ficasse de forma descoberta das ordenanças divinas, né? Tudo tivesse ali prescrito para que ficasse tanto mais fácil para Moisés conduzir o povo e também para que o povo tivesse o amparo daquilo que Deus tinha já mencionado. E aí ele diz: se alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver de animal selvagem, impuro, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de animais que rasteja impuro, mesmo que faça sem perceber, ficará impuro e culpado. Se alguém, sem perceber, tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza, com este se tornar impuro, quando souber, o souber, será culpado. E se alguém sem perceber e de forma irrefletida jurar com a própria boca fazer o mal ou bem naquilo em que é possível jurar de forma irrefletida, ou seja, sem refletir, sem ter consciência, sem analisar o ato que está fazendo, quando souber, será culpado destas coisas. Você já percebeu que muitas vezes a gente faz algo assim no impulso, e aí depois a gente para refletir naquilo que nós fizemos, ou a gente ouve alguém dizer algo, ou uma notícia, e aí o teu pensamento logo te traz aquilo que você fez lá sem ter, né, sem parar para refletir, num supetão, vamos assim dizer. É nesse momento que Deus está falando aqui. Esses pecados não deixam de ser pecados porque foram feitos no impulso, né? No calor do momento, na emoção, ou sem menos perceber porque o outro fez, você faz também. Nem mesmo esses ficam encobertos. Então, Deus está falando que esses daqui também têm cobertura em relação ao sacrifício, que são os pecados ocultos, né? Imagine se não houvesse esta previsão, né? Nós podemos ver que seriam brechas que foram abertas e continuariam abertas sem que houvesse a remissão do pecado. Quem for culpado numa dessas coisas deverá confessar aquilo em que tiver pecado. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor uma fêmea, olhe só, né? Uma fêmea de gado ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrita. Então, tem alguns sacrifícios
que é o macho, né? Sem defeito. Aqui nós já temos uma fêmea, né? E ele fala que é de gado, ovino, caprino, ou uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado que cometeu. E o sacrifício fará e o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas se tiver recurso para oferecer um gado, ovino ou caprino, então levará o Senhor como oferta pela culpa daquilo que tiver pecado, 2 rolinhas, 2 pombinhos, como oferta pelo pecado, e outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, oferecerá primeiro o que for oferta do pecado, destroncando-lhe a unha, a cabeça, junto ao pescoço, mas sem arrancá-la, e aspergirá um pouco do sangue da oferta do pecado na parede do altar, o que dele restar deixará escorrer na base do altar, que é a oferta pelo pecado. Como outra ave, fará holocausto, conforme a regra, que você sabe que é oferta queimada ao Senhor. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Mas se não tiver recursos, olha só, né? Deus contempla o rico, o pobre, não tem como ficar à margem. Deus coloca, engloba todos aqui, né? Se você não tiver recurso para oferecer, nem 2 rolinhas, 2 pombinhos, então fará a 10ª parte de uma eifa da melhor farinha, como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhe derramará azeite, nem acrescentará incenso, porque oferta pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, que a pegará um punhado dela em memorial de oferta e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Assim, em favor dele, o sangue fará expiação do pecado cometido em alguma dessas coisas e ele será perdoado. E o que restar pertencerá ao sacerdote, como oferta de cereais. Então, nós já ouvimos falar a respeito disso aqui, sobre essa porção do sacerdote, né? Todas as vezes que tinha-se um sacrifício, principalmente de eifa de farinha. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do sacerdócio e do santuário, como oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas e ainda lhe acrescentará 1/5 que dará ao sacerdote. Então, aqui, né, nós vimos no primeiro momento que seriam pecados ocultos, mas ali do dia a dia. Mas também tem também o descumprimento das regras, né, do culto, das coisas sagradas, como aqui é mencionado. E aí ele vai falar sobre o sacrifício pelos pecados involuntários. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá por causa da sua maldade, né? Então, o custo, ele fala aqui, e levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado em favor dele, o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária e ele será perdoado, e esta oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. O capítulo 6 é o sacrifício pelos pecados voluntários, aquilo que você tinha consciência de que era pecado e mesmo assim você o cometeu. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor,
enganando o seu próximo sobre um depósito ou um penhor ou roubo ou tiver praticado extorsão contra o próximo. Se achar algo perdido, enganar, jurar falsamente sobre isso, ou se tiver qualquer coisa que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou e o que obteve pela extorsão ou depósito que lhe foi confiado, ou bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre o qual jurou com falsidade. Olha só os detalhes daqui do pecado. Restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. Em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor e ele será perdoado em todas as coisas que tiver feito. E aí, a lei do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dá essa ordem a Arão e aos seus filhos, porque quem fazia isso eram os sacerdotes, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará à noite sobre o altar até a manhã seguinte, e nela se conservará acesa o fogo do altar. O sacerdote porá as suas vestes de linho com os calções de linho por baixo e tirará as cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar, depois se despirá dessas vestes e porá outra, e levará as cinzas para fora do acampamento no lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar e não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã. Arrumará o holocausto sobre ele, queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo continuará aceso sobre o altar e não poderá ser apagado. Este é o texto que vamos meditar no nosso devocional diário, no nosso versículo do dia. Aqui nós falamos um pouquinho sobre o versículo na conotação do texto que nós estamos lendo, mas também trazemos uma aplicação pessoal para o nosso dia a dia. Então, está já disponível. Vou colocar aqui no nosso canal, né, o link para aquelas pessoas que são fora de Brasília, que não estão próximos de mim, que querem adquirir esse material. E dando continuidade, né, você percebeu que aqui o fogo ia permanecer aceso e todos os dias pela manhã. Olha esse detalhe, né? Então, olha que segredo. Então, quando você está, né, logo pela manhã, oferecendo ao Senhor o seu momento de devocional, você está oferecendo a Deus um sacrifício ao Senhor, né? É uma oferta, você está mantendo o fogo continuamente aceso sobre o altar. Esta é a lei da oferta de cereais, que agora ele vai falar. Os filhos de Arão oferecerá diante do Senhor, diante do altar, e o sacerdote pegará um punhado da oferta, isto é, o melhor da farinha da oferta de cereais, com azeite, todo o incenso que tiver sobre a oferta de cereais, e queimará sobre o altar como memorial de aroma agradável ao Senhor. Aqui não é de pecado, tá? Aqui é uma oferta de cereais, diferente daquela que nós falamos, que por pecado, se a pessoa não tinha gado, cabrito, não tinha nem ou as pombinhas, né? Ela pegava um punhado da efa de farinha e levava para o sacrifício do pecado, né? E era queimado lá em cima, junto com as outras ofertas. Aqui não, aqui já é a oferta de cereal e você percebe que esta oferta ela queimará sobre o altar como memorial, aroma agradável ao Senhor. E aí o restante dela, né, ia para o sacerdote.
eles a comerão sem fermento em lugar santo no átrio na tenda da revelação. Lembra da mesa, né? Onde ficavam os pães da propiciação? Pois bem, ela não será assada com fermento, eu lhes tenho dado isto como a sua porção. As minhas ofertas queimadas é coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens entre os filhos de Arão comerão dela com a sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para vossas gerações. Tudo o que as tocar se tornará santo. E aí, nós vamos ver a oferta consagrada do sacerdote, né? Então, eles ofereciam em favor de todos, mas também em relação a si próprio. O Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão ou os seus filhos forem ungidos, esta é a oferta que deverá oferecer ao Senhor a 10ª parte da efa da melhor farinha, como oferta de cereal contínua, metade dela pela manhã e outra metade à tarde. Ela será feita com azeite numa assadeira. Tu a levarás bem misturada e apresentarás a oferta de cereal em pedaços cozidos como aroma agradável ao Senhor. Entre os filhos de Arão, o sacerdote que for ungido em seu lugar também oferecerá. Como estatuto perpétuo, ela será totalmente queimada ao Senhor, assim toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada e não poderá ser consumida, né, comida. E aí a lei da oferta pelo pecado. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos, a Arão e aos seus filhos, que esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que sacrifica o holocausto, se sacrificar a oferta pelo pecado diante do Senhor, que é coisa santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá em lugar santo, no átrio, na tenda da revelação, tudo que tocar a carne da oferta será santo. E quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a lavarás num lugar santo. Mas a vasilha de barro em que ela for cozida será quebrada, e se for cozida em uma vasilha de bronze, esta será esfregada e lavada com água. Quando um homem entre o sacerdote comerá dela, qualquer homem, né, da linhagem sacerdotal, entre os sacerdotes, comer dela, ela é coisa santíssima, mas não se poderá comer nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é levada para a tenda da revelação para fazer expiação no lugar santo, e ela será queimada no fogo. Capítulo 7 é a lei a respeito da culpa. Pois bem, esta é a lei da oferta pela culpa de coisas, e é coisa santíssima. A oferta pela culpa, ela é sacrificada no lugar onde se sacrifica o holocausto, e o sangue dela será aspergido sobre o altar em redor. Toda a gordura será oferecida. A cauda da gordura, gordura sobre as vísceras, os rins, gordura que está sobre eles, junto aos lombos será tirada a protuberância do fígado juntamente com os rins. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Qualquer homem entre o sacerdote comerá dela em lugar santo, e é coisa santíssima. Há uma só lei para as ofertas pelo pecado e pelas ofertas de culpa. Ela pertencerá ao sacerdote que tiver feito expiação com ela. Da mesma forma, o sacerdote que oferecerá holocausto em favor de alguém ficará com o couro do animal oferecido. De igual modo, toda oferta de cereal assado no forno e tudo que é preparado na frigideira e na assadeira pertencerá ao sacerdote que oferecer. Então, você está vendo aqui a utilização de todos aqueles utensílios que foram feitos para o exercício do sacerdócio,
para a composição do tabernáculo? Pois bem, aqui você está vendo todos eles serem usados aqui na no culto do dia a dia, né? No oferecimento de sacrifícios. Então, aqui nós vimos frigideira, assadeira, né? E, igualmente, toda oferta de cereal, quer seja amassada com azeite, quer não, pertencerá a todos os filhos de Arão, sem distinção, né? Então, a família sacerdotal. Esta lei do sacrifício de oferta pacífica, que será oferecida ao Senhor. Se alguém oferecer como oferta de ação de graça, oferecerá como sacrifício de ação de graça bolos sem fermento, amassados com azeite, bolachas sem fermento, untadas com azeite, bolos da melhor farinha, amassada com azeite. Então, aqui a gente tem quase que um livro de receitas, não é? Pois bem, nada disso com fermento. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício de oferta pacíficas em ações de graça. Então, você viu que a distinção aqui das ofertas de ações de graça para as ofertas aqui que ele fala, pacíficas, né, em ação de graça, oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor, e ela pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício da oferta pacífica, as ações de graça, deverá ser comida no dia em que for oferecida. Nada deixará para o dia seguinte. Lembra da oferta lá da saída do Egito, que eles tinham que comer tudo? Pois bem, mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que for oferecido, e no dia seguinte se comerá o que sobrar, né? Então você vê muito bem a distinção de cada uma aqui, né? O que poderá ser comido no dia, o que poderá ser comido no dia anterior, o que é com fermento, o que é sem fermento. Mas o que ainda sobrar da carne será queimada no fogo até o terceiro dia. Então, você não fica comendo, 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 não. É o máximo no dia seguinte, né? Então, quando eu olho para isso, eu vejo também um cuidado de Deus para que o povo não tivesse ali uma infecção, né, estomacal, intestinal, por comer uma comida que fosse já uma comida estragada. Lembrando que naquela época nós não tínhamos, né, geladeira, refrigeração nenhuma, e eles estavam em pleno deserto. Então pense como seria aqui, né, facilmente a contaminação desses alimentos, principalmente que eles estavam no deserto, matavam o animal, né? Tinha questão também de moscas, de insetos. Então eu percebo aqui por trás de todo esse ritual, este culto, essas ordenanças de Deus, o cuidado de Deus para com este povo, né? De que eles soubessem muito bem distinguir o que era a santificação, a refinação, a consciência de que sou pecador, que preciso sim da purificação do meu pecado. Deus estava trabalhando isso. O livro de Levítico, todos esses rituais, é para que Deus trabalhasse com esse homem a santificação, a consciência do pecado, né? O refino, o se tornar melhor dia após dia. E você percebe o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Vamos continuar. Deus proíbe comer gordura e sangue, né? Depois o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas: não comereis nenhuma gordura do boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo ou dilacerado por animais selvagens poderá servir para qualquer outro fim, mas não poderá, desculpe, não poderá ser comido. Olha o que ele diz aqui: de maneira nenhuma.
Hoje nós sabemos o perigo que tem o consumo de gordura, não é verdade? O entupimento das veias do coração. A gente vê isso num churrasco, né? A gordura, ela serve para deixar a carne suculenta, molinha, mas a orientação médica é que você não coma essa gordura. Eu sei que muita gente fala, essa gordura é o gostoso, né? É, o, é a parte gostosa, é a parte boa. Tem gente que não tira fora a gordura, né? Faz questão de comprar uma carne que tenha gordura, porque acredita que ali está o sabor da carne. Mas olha o que Deus já fala aqui, né? Pensando que este povo estava em peregrinação no deserto e precisavam de força, de energia, não poderiam ter um problema de coração, de veia entupida por gorduras consumidas, né, indevidamente. Então Deus, olhe só, Deus cuida nos mínimos detalhes daquele povo, né? Mesmo sem ter a consciência do porquê, Deus simplesmente dizia, né? E hoje nós entendemos, eles não tinham condição de entender aquilo que hoje nós entendemos, que já é dito, né, pela própria medicina humana. Então, olhe que nós podemos ainda hoje muito mais regozijar num Deus que exerce o seu cuidado para com os seus. E aí ele fala, né, também aqui sobre a porção do sacerdote e finaliza dizendo: esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, das ofertas pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração, da oferta pacífica, que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou aos israelitas que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, eles estão acampados no deserto do Sinai. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, depositamos diante de Ti, pois temos um Deus que cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.